Boa noite! Hoje vamos falar sobre a bactéria Escherichia coli, um micro-organismo bastante conhecido na microbiologia por sua dualidade. Enquanto é parte da microbiota intestinal normal, também pode ser responsável por infecções importantes em diferentes sistemas do corpo humano. Durante a apresentação, vamos abordar suas características morfológicas, mecanismos de virulência, tipos de infecções que podem causar, tratamentos utilizados e o cenário atual da resistência antimicrobiana relacionada a essa bactéria. A Escherichia coli é um bacilo, então tem formato de bastonete. O seu tamanho aproximadamente é de 2 micrômetros de comprimento e 0,25 a 1 micrômetro de diâmetro. A classificação da Escherichia coli é a seguinte: o filo é Proteobacteria, a classe é Gamma-Proteobacteria, a ordem é Enterobacterialis, a família é Enterobacteriaceae, o gênero é Escherichia e a espécie é Escherichia coli. Ela pode ser encontrada isolada, em pares e algumas vezes em pequenos grupos desordenados. A Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa devido à sua parede celular composta por uma camada fina de peptidoglicano, localizada entre duas membranas, uma interna e uma membrana externa, rica em lipopolissacarídeos, LPS. Esse LPS atua como fator de virulência e é responsável por reações inflamatórias intensas em infecções. Mecanismos de virulência da Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria normalmente presente na microbiota intestinal humana, onde não causa danos. No entanto, certas cepas adquirem genes de virulência que as tornam capazes de causar infecções. Esses genes podem estar presentes no cromossomo, em plasmídios ou em regiões específicas chamadas de ilhas de patogenicidade. Esses mecanismos permitem que a Escherichia coli possa se aderir às células do hospedeiro, invada tecidos, sobreviva ao sistema imunológico, produza toxinas que causam danos celular e os principais mecanismos são as fíbrias, ou pile, que faz parte da adesão hospedeiro. As fibras são estruturas proteicas semelhantes a pelos, que recobrem a superfície da bactéria. Elas são cruciais para a adesão inicial às células do hospedeiro, o que permite que a bactéria se fixe e colonize o trato gastrointestinal ou urinário. Temos tipos de fibras do tipo 1, que é a mais comum. Temos fibras do tipo P, que é típica da Escherichia coli uropatogênica. Ela vai se ligar aos receptores presentes no trato urinário. Essas fibras ajudam a bactéria a resistir à urina e podem iniciar uma infecção, como cistite e pielonefrite. Temos as fibras do tipo S, que promovem a formação de biofilmes, que conferem a resistência a antibióticos. Também está associada a sepse e meningite. É importante lembrar que se a bactéria não se aderir ao epitélio, a bactéria seria eliminada pelas fezes ou urina antes de causar a infecção. Toxinas. Temos a enterotoxina, que é semelhante à toxina do cólera, que vai causar uma diarreia, e temos também a termoestável, que também vai causar diarreia. Estas toxinas são características da cepa E. coli enterotoxigênica, que causa a diarreia do viajante e a diarreia infantil. A toxina Shiga, que é produzida por cepas como a E. coli enterohemorrágica, principalmente a O157H7, que inibe a síntese proteica das células endoteliais ao se ligar ao ribossomo, que vai causar lesões vasculares graves, como colite hemorrágica, lesão renal, anemia e trombocitopenia. A hemolisina, que é toxina para as hemácias, para liberar ferro, vai destruir as hemácias para liberar ferro, que é essencial para a sobrevivência da bactéria, mais comum em cepas de E. coli enterohemorrágica e E. coli patogênica extraintestinal. E o fator necrosante citotóxico, presente na E. coli uropatogênica, que afeta o citoesqueleto das células do hospedeiro e interfere na função de leucócitos, reduzindo a resposta imune e facilitando a invasão e disseminação tecidual. Outro elemento também temos a capacidade adaptativa. A virulência da Escherichia coli também está associada à presença de plasmídios, transpons e ilhas de patogenicidade, que são regiões do DNA bacteriano que contêm vários genes de virulência agrupados. Esses elementos podem ser adquiridos de outras bactérias, por conjunção, transformando cepas comensais em patogênicas. A capacidade de formar biofilmes. Certas cepas formam biofilmes,
que são uma comunidade de bactérias que se encontram aderidas a uma superfície protegida por uma matriz extracelular polimérica. Esta matriz é composta por substâncias como açúcares, proteínas e ácidos nucleicos, que as protegem de agressões externas, como antibióticos e o sistema imunitário, comum em cepas da Escherichia coli enteroagregativa. No geral, a capacidade da Escherichia coli causar doenças depende da presença e combinação dos fatores de virulências como a adesão e eficiência das fibras, produção de toxinas, resistência e imunidade do hospedeiro, capacidade de formar biofilmes, genes adquiridos por elementos móveis. Esses fatores transformam uma bactéria normalmente inofensiva em um patógeno perigoso, capaz de causar desde diarreias leves até quadros graves como sepse e meningite. A Escherichia coli pode causar uma variedade de infecções, desde infecções gastrointestinais comuns até infecções mais graves de outros tipos de órgãos. Então, infecções como no trato urinário e gastrointestinais são as mais comuns, mas podem acontecer infecções mais graves de outros tipos de órgãos, como na próstata, vesícula biliar, no sangue, feridas, infecções com pneumonia e meningite. A pneumonia seria uma infecção mais rara, que acontece em pessoas com o sistema imunocomprometido ou pessoas que estão nos hospitais incubadas. A meningite acontece em recém-nascidos, então acontece durante o parto que a mãe passa para o bebê. Essas infecções podem acontecer através de água e alimentos contaminados, contato com fezes contaminadas ou em hospitais, pegar em hospitais como no caso de pneumonia. Os grupos de risco são crianças abaixo de 5 anos, idosos, pessoas imunocomprometidas e pessoas que costumam viajar muito em relação a viagens internacionais. Quando acontece uma infecção dessa, o certo é você ter muito repouso, muita hidratação e, em casos mais graves, chegar aos antibióticos. Mesmo com o uso de antibióticos, algumas cepas ficam resistentes à ampicilina e à tetracilina, então outros tipos de antibióticos devem ser usados, como piperacilina, alguns beta-lactâmicos que vão inibir a beta-lactamase, cefalosporinas, azetronan, carbapenêmicos, fosfomicina, nitrofurantoína, amigoclicosídeos, trimetopina e fluoroquinolonas. Então, os mecanismos de ação desses antibióticos vão ser inibição da síntese da parede celular, como os beta-lactâmicos, que vão inibir a enzima que faz uma ligação peptídica na parede celular, que é muito essencial para sua estrutura. Inibição da síntese proteica, como as tetracilinas, que vão inibir a ligação de aminoácidos aos ribossomos, então inibindo a síntese proteica. Vai ter alteração também da membrana celular, como em antibióticos como fluoroquinolonas, que eles vão fazer uma interferência no DNA girase, que é uma enzima essencial para a replicação e transcrição do DNA, ou seja, vai impedir a replicação da bactéria. E a interferência em processos metabólicos como o antibiótico nitrofurantoína, que vai inibir a síntese do DNA e RNA, assim impedindo a transcrição e a replicação da bactéria. Bom, agora eu vou falar sobre a resistência antimicrobiana da Escherichia coli, uma bactéria comum que pode causar infecções tanto urinárias quanto intestinais, porém me preocupando as autoridades da saúde pública devido à sua crescente resistência a antibióticos. As informações que eu estou trazendo aqui hoje vem de um boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde em 2024, intitulado Alerta para a Síndrome Hemolítica Urêmica causada por Escherichia coli no Brasil. Os dados que foram coletados foram entre o finalzinho de 2023 e início de 2024, entre janeiro e abril de 2024. Bom, no Brasil já foi identificada a presença de cepas resistentes a E. coli em humanos, alimentos, ambientes e até animais de estimação. Entre os principais genes envolvidos, destaca-se o MCR1, 2 e 5, que conferem resistência à colistina. É um antibiótico que é usado como último recurso, além de genes que produzem enzimas como BLATM e BLATCTXM. O BLATM faz a bactéria produzir uma enzima que destrói antibióticos como ampicilina e outras penicilinas. Já a BLATCTXM, ela gera uma enzima do tipo ESBL, que confere a resistência a cefalosporinas de terceira geração, como a cefatoxina e a ceftriaxona. Essas enzimas elas permitem que a E. coli ela resista a antibióticos essenciais, dificultando o tratamento de infecções comuns. Essas duas enzimas elas são comuns em cepas hospitalares e comunitárias. Bom, o cenário atual é grave e exige atenção contínua das autoridades da saúde pública. Embora não haja um novo surto igual ao de 2024, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado dos antibióticos na medicina e na agropecuária fez com que a Escherichia coli evoluísse e se tornasse cada vez mais resistente aos tratamentos já disponíveis.
Bom, essas cepas multiresistentes, elas dificultam o tratamento de infecções como infecção urinária, intestinal e hospitalares, aumentando o risco de complicações, principalmente em crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas. Bom, essa bactéria hoje é um dos principais indicadores para o problema global que é a resistência antimicrobiana, por sua ampla presença em diferentes ecossistemas, humano, animal e ambiental, e a sua capacidade de adquirir novos genes de resistência. O Brasil já registra circulações comunitárias desses genes, reforçando o conceito da saúde única, onde a saúde humana, animal e ambiental estão interligados. Bom, como resposta, o Ministério da Saúde tem atuado com um Plano Nacional de Resistência aos Antimicrobianos, que incentiva o uso racional de antibióticos e a ampliação da vigilância laboratorial. Também há foco na redução de uso indiscriminado de antibióticos tanto na agropecuária e no ambiente hospitalar, e na educação da população sobre a automedicação. Bom, portanto, mesmo sem ter um novo surto de SHU por E. coli igual a 2024 em 2025, a bactéria ainda assim continua sendo uma ameaça silenciosa, tanto pela sua crescente resistência aos antibióticos e ao potencial de causar infecções graves com poucas opções de tratamento. A resistência a E. coli é um desafio crescente no Brasil e no mundo e exige ações integradas, como responsabilidade coletiva e vigilância contínua. Então, gente, para concluir o nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre duas cepas da E. coli. A primeira é uma cepa não patogênica, então ela não faz mal ao nosso intestino, é a E. coli comensal. Ela fica na nossa flora intestinal, ajudando com regulação, também produzindo vitamina K do complexo B, além de ajudar na digestão e na fermentação de certos nutrientes. Ela também contribui com a regulação do nosso sistema imunológico, diferente da variação patogênica dela, a E. coli O157, que pode causar infecções graves no nosso organismo, intoxicações alimentares, por conta de carne mal cozida, água contaminada e contato com fezes de animais. A forma de prevenção dela é super simples, basta higienizar bastante as mãos, tomar só água potável e fazer o cozimento dos alimentos certos. A E. coli é uma bactéria super importante para pesquisas científicas e acredito que com o passar do tempo ela vai contribuir bastante para a nossa sociedade.